só que se perde nesse presente. Baseado numa crença do passado, projetando um futuro, não vivem o presente. Uhum. Alcançam aquele futuro de prosperidade, alcançam aquele futuro de bênção, só que quando chegam lá, chegam sozinhos. Uhum. Chegam muitos sem os filhos, chegam muitos sem a esposa, o casamento acabou no trajeto. Por que você trabalha essa rotina absurda de horas? Uhum. Qualidade de vida para os filhos. Ou seja, o que era propósito no início se transforma como uma desculpa no final. Sim. Porque se perde nesse trajeto a percepção do propósito, do ideal, do porquê veio para cá. Se Uhum. você veio para qualidade de vida para os filhos, por que você está tão ausente? E acreditamos que podemos compensar a nossa ausência com presentes. Dá um Sim. iPhone, dá um tênis bom, dá um computador de última geração para o filho, dá um tablet. E aí vai enchendo a criança de presente. E, na verdade, o que o filho quer, às vezes, é você. Uhum. Um pouquinho para o lado do empreendedorismo, para quem quer ter um daycare, a licença como que funciona? Quanto tempo dura? Você sabe mais ou menos quanto que custa? O custo, eu Fala galera, estamos começando mais um David Pod Talks, onde eu entrevisto mentes brilhantes que estão aqui nos Estados Unidos. E hoje eu tenho um convidado super especial, Moisés, meu brother. Seja bem-vindo. Obrigado. Obrigado pelo convite, Davi, obrigado. Deus te abençoe, Deus abençoe a todos aí que vão estar acompanhando o episódio. E obrigado pelo Mentes Brilhantes, né? Top, top. Moisés é um especialista na área de educação de filhos, um assunto que vai agregar muito aos nossos telespectadores, porque, como vocês sabem, eu gosto de falar muito de família, então uma das áreas para ter uma família bem estruturada é criar os filhos bem, né? Moisés, e como que você começou nessa área de entrar a fundo nesse mundo de criação de filhos? Claro que depois que você teve seus filhos, você viu como é que foi a experiência e talvez deve ter dado um despertar assim, uau, eu acho que tem gente que precisa estudar sobre isso. Na verdade, começou através da minha esposa, da Bianca. Aham. Nós somos casados há 20 anos. E aí, quando nasceu o Noah, 9 meses depois do Noah, ela engravidou da Zoe. E eu percebi que a Bianca mergulhou na maternidade, Uhum. mergulhou na parentalidade, começou a estudar, comprar curso, realmente se dedicar àquilo ali. E aí eu olhei aquela dedicação dela, pensei com a mente de produtor de vídeo, eu digo, eu Uhum. preciso criar algo aí. Ela precisa transbordar isso, porque eu sempre vi na Bianca uma intencionalidade muito grande Uhum. na criação dos nossos filhos. E aí eu conversei com ela um pouco resistente à câmera, ao vídeo, e como a gente estava conversando aqui em off, eu comecei a comprar equipamento. Passei 2 anos comprando equipamento, câmera, microfone, cabo, essas coisas. E aí eu fiz a identidade visual. Se você for no nosso canal no YouTube, você vai ver que a identidade visual começa com Bianca Bernardino, nos primeiros Uhum. episódios. Porque eu disse, eu vou com você, eu já tinha feito rádio no Brasil por um período, então tem a comunicação um pouco mais solta. Uhum. Eu disse, eu caminho contigo um período, quando você se sentir firme, você toca o projeto. Uhum. E ali a coisa foi envolvendo, nós fomos gostando, fomos fazendo um episódio, 2 episódios, e a coisa foi caminhando, apareceram as palestras, e aí tivemos que sentar e dizer, não, peraí, não é mais só você, agora vamos ser nós dois. Aí Uhum. mudamos, fizemos todo o rebrand, nova logo, mudamos novamente o nome do canal, agora é Moisés e Bianca Bernardino. Uhum. E a partir daquilo ali nós percebemos o quê? Que nós tínhamos que transbordar isso. Porque quando você começa a viver algo bom dentro da sua casa, como a gente vive hoje com os filhos que a gente tem, Sim. você não pode ficar com aquilo só para você. Você Uhum. precisa transbordar para as vidas, você precisa levar isso para as pessoas, porque sempre tem alguém precisando, sempre tem Com alguém com uma certeza. dor que você pode ser a resposta de Deus para essa pessoa. Você Uhum. pode ser a resposta para a oração dessa pessoa. E foi assim que iniciou. Começamos a falar e falar de filho, né? É um negócio apaixonante para mim. Ainda mais aqui nos Estados Unidos, né, que a gente trabalha muito, Uhum. eh, 99% das pessoas que vêm para cá vêm em busca do dinheiro, vêm em busca do trabalho e às vezes acaba esquecendo todas as outras áreas da vida, né? Aí tem
o principal que é Deus, a família, aí depois tem a saúde e a pessoa só foca no trabalho, no dinheiro e acaba esquecendo essas áreas muito importantes, né? E uma frase que eu gosto muito é que fala assim, sozinho você chega Vai mais rápido, rápido e junto com alguém você vai muito mais vai mais longe. Então, o longe. que que adianta, né, você atingir o sucesso sozinho e não ter uma esposa, não ter uns filhos para poder usufruir daquele sucesso que você É, o conquistou, né? que o que a gente percebeu, porque a nossa fala para famílias, para criação de filhos, nós temos um foco muito grande para a realidade que a gente vive, que é o Uhum, imigrante brasileiro nos Estados Unidos. sim. Tanto que a nossa palestra se chama Desconectados pelo Sonho Americano. Porque o que que acontece? Nós somos formados por crenças, Hum, nós somos formados por experiências que vão gerando em nós crenças, conceitos, e assim nós vamos repetindo padrões, transferindo isso para os filhos. O que que acontece especificamente com os Estados Unidos? Os pais chegam aqui com uma crença, muitas vezes, de escassez de um passado, uhum, onde não tinham vida financeira limitada, e aí projetam aqui nos Estados Unidos um futuro de abundância, que é possível de se conquistar aqui, muito uhum, possível de se conquistar. Só que se perde nesse presente. Baseado numa crença do passado, projetando um futuro, não vivem o presente. uhum, Alcançam aquele futuro de prosperidade, alcançam aquele futuro de bênção, só que quando chegam lá, chegam sozinhos. uhum, Chegam muitos sem os filhos, chegam muitos sem a esposa, o casamento acabou no trajeto. Porque uhum, o que que aconteceu? Nós fizemos uma pesquisa com pais, eu fiz uma coisa que se chama campo semântico, mandei o link para várias famílias, e eu tive quase 90 pessoas que responderam essa pesquisa. E a pergunta, nós observamos um dado interessante. A pergunta que foi feita para o imigrante que chegou agora foi a mesma que foi feita para o imigrante que está aqui há 20 anos. uhum, E por que que você veio para os Estados Unidos? Qualidade de vida para os filhos. Por que que você veio para os Estados Unidos? Qualidade de vida para os filhos. Quando você muda a pergunta para a segunda categoria, do cara que está aqui há 20 anos e ainda trabalha igual um louco, por que que você trabalha tanto tempo? Por que que você trabalha essa rotina absurda de horas? uhum, Qualidade de vida para os filhos. Ou seja, o que era propósito no início se transforma como uma desculpa no final. sim, Porque se perde nesse trajeto a percepção do propósito, do ideal, do porquê veio para cá. Se uhum, você veio para a qualidade de vida para os filhos, por que que você está tão ausente? Eu entendo as dores, eu respeito a jornada e como fala aqui, a correria de cada família. Cada um sim, entende a sua dor, cada um sabe onde aperta o calo. uhum, Mas esse formato, esse estilo de vida não pode ser permanente. Precisa haver um planejamento, precisa haver ali uma rota que leve a um destino. uhum, Você não pode estar aqui vivendo nos Estados Unidos, trabalhando igual um doido por 27 anos, mandando dinheiro para o Brasil, com teus filhos crescendo aqui, que não se adaptam mais na cultura brasileira. Muitos nasceram aqui, como os meus. Levar para o Brasil hoje, uma criança de 8 anos que não vai não viveu nada ainda da vida dele lá, isso vai gerar o quê? Traumas, vai gerar problemas na família, desconexão novamente nos filhos. sim. Então, o que eu vejo é na falta de compreensão do propósito. Uhum, com certeza, isso daí que você falou eu estava até conversando com uma pessoa um tempo atrás que estava meio indecisa, falando assim, eu estou chegando no ponto da minha vida que eu estou refletindo muito porque eu preciso decidir o que que eu tenho que fazer. Aí eu falei, por quê? O que que está acontecendo? Aí eu assim, porque eu e meu marido estão muito indecisos se a gente fica aqui ou se vai para o Brasil. E aí a gente fica nessa indecisão e não sabe para onde que vai. E isso daí é uma das maiores dores do imigrante, seja brasileiro ou de pessoas de outros países, de que quando vem para os Estados Unidos, não sabe se fica aqui para sempre ou se fica mandando dinheiro para o Brasil para poder voltar para lá. E fica. Ela nunca cria raiz em lugar nenhum, Lugar porque nenhum. ela está vivendo aqui com a cabeça no Brasil, e foi o que você falou. Aí, tipo, você está vivendo aqui. Aí passa 5, 10, 15, 20 anos, você teve filho aqui, o filho cresceu na cultura americana, aí depois você acha que fazendo o bem vai ser voltar para o Brasil, o menino já é americano, ele não vai se Uhum. adaptar na cultura brasileira. Eu conheço uma pessoa que está há 17 anos dizendo que vai embora em junho. Não, em junho eu vou. Em junho eu vou. E está 17 anos aqui. Uhum.
sabe? Eu conheço ele há 4 anos, então tem 4 anos que eu vejo ele, não, em junho eu vou. Uhum. E aí não tem essa, como eu falei de início, não tem essa compreensão do propósito. Porque você vem para os Estados Unidos, primeira coisa, você precisa entender o porquê que você está aqui. Para que você está aqui? Moisés, eu quero vir aos Estados Unidos e eu quero preparar um capital e quero ir embora. Uhum. Então, beleza. Então você vai buscar um local para você morar, não numa cidade muito perto, por exemplo, da nossa região aqui de Boston, Sim. um aluguel mais barato, sabe? Vai ter um carro um pouco mais inferior. O problema é que as pessoas chegam aqui e aí entram no sonho americano Uhum. com a ideia de mandar dinheiro para lá. Mandam dinheiro para lá, os cunhados ficam ricos, os parentes ficam ricos. Sim. Eu conheci uma moça que ela mandou tudo e tudo que mandava ia no nome do pai. Uhum. No processo todo, o pai morreu. Nossa. Tudo que ela mandou foi para o inventário Uhum. e os irmãos disseram que não, entrou no inventário, era deles. Então, Uhum. o trabalho de uma vida, ela não viveu aqui e não viveu no Brasil, não pode voltar, vai ter que recomeçar e conquistar as coisas aqui novamente. E o Uhum. problema é que nesse processo estão os filhos inseridos. Sim. E aí nós entramos naquela roda de ratos que se fala, você fica Uhum. girando e não sai, Sim. e acreditamos que podemos compensar a nossa ausência com presentes. Dá um Sim. iPhone, dá um tênis bom, dá um computador de última geração para o filho, dá um tablet. E aí vai enchendo a criança de presente. E, na verdade, o que o filho quer, às vezes, é você. Uhum. Eu estava lendo Sim. uma história num dos atendimentos que acontece no nosso curso lá de psicanálise, uma história de uma menina que toda noite ela deitava na cama do pai, da Uhum. mãe. E aí, toda noite, o pai tinha que pegar ela no colo e levá-la para o quarto. E o que ela relatou é que ela não dormia, ela fingia estar dormindo, porque aquele era o único momento que o pai a pegava no colo. Uhum. Então, para ter aquele contato com o pai, ela ia para a cama do pai, fingia estar dormindo, para que o pai a pegasse no colo, abraçasse, a levasse lá para a cama, botasse ela na cama, cobrisse e desse um beijo. Uhum. Porque os filhos precisam da gente. Sim. Entrando nesse assunto, como a gente estava falando, eh, eu tenho mais essa veia para casais e o livro que eu indico, número um, para todo mundo é As Cinco Linguagens do Amor, que eu já li e pratico na minha vida, que é para casais. Aí a gente está conversando sobre as cinco linguagens do amor para crianças. Sim. Aí eu até te falei, te perguntei, né, que Moisés, o que, que você acha sobre isso? Porque eu comprei o livro, tá aqui, Uhum. mas eu não li ainda. Será que crianças já conseguem expressar a linguagem de amor delas? Porque a gente sabe que tem cinco, né? É o toque físico, atos de serviço, tempo de Palavra, qualidade, palavras de palavra de afirmação e afirmação e presente. presentes. Então, no meu pensamento, como eu não li o livro ainda e não aprendi essa linha, eu acredito que todas as crianças precisam de tudo. Mas você estava me explicando que tem como você identificar é, ali qual é a linguagem do amor de cada criança. Para você identificar a linguagem de amor do seu filho, é simples. É só você ver a maneira como ele expressa o amor para você. Uhum. O teu filho tá toda hora te beijando e dizendo eu te amo, eu te amo, eu te amo, falando que papai, eu te amo, papai, como você é isso, como você é aquilo, como eu amo você. É a palavra de afirmação. Uhum. Você é meu herói, você é isso. O teu filho tá toda hora te abraçando, o teu filho tá toda hora enfiado em você, assim, ó, Uhum. sabe, quer estar junto com você, quer estar te cheirando, quer estar te beijando, toque físico. Teu filho tá toda hora te trazendo alguma coisa, porque o que que acontece? Principalmente a linguagem de amor relacionada a presentes, ela é perigosa a gente nessa linguagem de amor, porque se você não cuidar, você transforma a linguagem de amor numa compra. Uhum. Você acredita que o presente vai comprar o amor do seu filho. O que que acontece da criança que tem a linguagem de amor do presente? Uhum. Ela, tudo para ela é importante. É como que um ritual, um cerimonial. O simples fato, às vezes, de você pegar uma florzinha e chegar para sua filha e entregar. Se a linguagem de amor dela é presente, ela não vai ver apenas a flor. Ela vai ver o quê?
Meu pai parou durante o dia dele, Uhum. pensou em mim Sim, e me comprou ou me pegou essa flor e trouxe para mim. sim. Então, a criança com a linguagem de amor presente, ela todo o processo, a criança com a linguagem de amor presente, ela aprecia o embrulho, Uhum. não o presente só em si. Ela já vê aquele embrulho, ela gosta do papel. O meu pai embrulhou isso daqui, minha mãe preparou isso daqui para mim, comprou isso daqui para mim porque pensou em mim. Uhum. Então, a maneira para você identificar qual a linguagem de amor dos teus filhos é perceber como eles expressam amor a você. Sim. Isso daí que você falou é. Agora eu lembrei de linguagem do amor dos casais, né? Porque se tem uma coisa que a pessoa faz quando ela não entende, é querer expressar o amor para outra pessoa do jeito que ela acha, do jeito que ela gosta. Por exemplo, Uhum. minha esposa, ela gosta de presentes. E aí, eu não gosto de presentes, eu gosto de toque físico, mas só que quando a pessoa não entende, ou não lê o livro, não sabe que isso existe, quer fazer alguma coisa, ela quer fazer do jeito que ela gosta. Então, tipo assim, se minha esposa gosta de presentes, ela vai querer dar presentes para mim, achando que aquela forma de amor vai me agradar também. E aí é isso que você falou, agora eu entendi, porque a criança ela vai expressar a linguagem do amor do jeito que ela Que ela gosta, gosta. Aí entendeu? você detecta qual que é a linguagem de Sim, amor dela. sim, E tudo isso, linguagem. Linguagem remete ao quê? Comunicação. comunicação. Às vezes você diz assim, como eu às vezes ouço de alguns pais nos atendimentos lá, cara, eu falo pro meu filho, parece que ele não me entende. Uhum, Parece que eu tô falando outro idioma. Rapaz, se você tá falando na linguagem de amor diferente da dele, da que ele percebe o amor, hum, vai haver problema na comunicação. Ele realmente não está te entendendo. uhum, Eu tinha aquela coisa de homem, de pegar o no, abraçar e apertar ele, beliscar e dar soquinho, aquela coisa de uhum, homem. E eu comecei a perceber que ele não estava gostando muito. E uhum, bem na época eu estava lendo esse livro, Cinco Linguagens de Amor das Crianças. sim, E o no é muito do toque físico, o no é muito de cheirar, de abraçar, de estar junto. E aí eu conversando com a Bianca, eu digo, amor, a linguagem de amor do Noah é toque físico, não é? Aí ela disse, sim, essa é a linguagem de amor dele. E aí eu percebi o quê? Que ele não estava gostando da brincadeira. Porque para criança, que a linguagem de amor é toque físico, uhum, quando você brinca de uma maneira mais agressiva, aquilo pode inconscientemente nele, se ele não perceber que é uma brincadeira, uhum, ele entender que você não o ama. uhum, Então, por isso que uma criança, quando a linguagem de amor dela é essa, e você dá uma palmada, você bate numa criança dessa, cara, você destrói. A mesma coisa que você dissesse em palavras: eu não te amo, você não é amado. uhum, E também um ponto muito sensível nessa linguagem de amor é você ser claro na comunicação com seus filhos, da compreensão de que tipo de toque físico é uma expressão de amor. uhum, Porque se você não conversa com seu filho, você não não tem esse tipo de comunicação aberta com ele, uhum, qualquer toque físico ele pode interpretar como amor. E uhum, aí ela é suscetível ao quê? Ao que a gente vê acontecendo na internet, sabe? Muita coisa, os casos que ele não pode citar para o algoritmo não cortar aqui, uhum, entendeu? Então você me entende. E porque ele acha o quê? Ele acha que aquilo que estão fazendo com ele, tocando onde não deve, mexendo onde não deve, é atos de amor, é uma sim, linguagem de amor. Porque essa é uhum, a linguagem de amor dele. sim, E aí, por isso que às vezes você pensa assim, ó, as pessoas, eu vejo muito, quando acontece algo assim na família, a pessoa fala, nossa, mas estava dentro da minha casa, como que eu não vi? uhum, Por quê? A criança não deu sinais porque ela entendeu que aquilo ali, ela ainda não tinha percepção de que aquilo ali era errado, sim, ela entendia como uma linguagem, como um ato de amor. uhum, Então, por isso da importância de linguagem, comunicação, você conversar com seus sim. filhos, você E, ser específico e claro nisso. uhum, Aqui ninguém toca. sim. Aqui, se alguém pedir para tocar, se alguém pedir para ver, para quem que você vai contar? Para o papai e para a mamãe. Você ser claro nisso daí. Vai no ensino também, né? Uhum. E tem, a gente tem.
uma linguagem de amor principal, mas também pode vir com 2, 3 que Duas, a três. pessoa pode ter 2 ou 3 e, às vezes, também incluindo isso de conversar, estar junto, pode estar ali incluído o tempo de qualidade, então toque físico com o tempo de Uhum, qualidade, você usar isso para poder ensinar a criança, ela vai se sentir amada também, uhum. né? O tempo de qualidade é importante você falando aí, porque eu vejo como uma das maiores ciladas que existe é o tal do tempo de qualidade, Uhum, porque os pais, na ânsia de aliviar a consciência, sim, às vezes, da sua ausência, do estarem ausente, porque você pode estar presente junto com o filho no mesmo ambiente, está no telefone, sim, está totalmente ausente daquilo do seu filho. sim. Eu, às vezes, peco nisso, porque eu trabalho com rede To- social e, às vezes, Todo eu tô no mundo. celular editando um vídeo, fazendo, e já teve situações do Noah me pegar pelo queixo, assim, ó. Aham. Agora, como ele já está com 8 anos, vou fazer 8 anos sexta-feira, ele começa a falar comigo, ele percebe que eu não estou olhando para ele, ele para, aí ele fica Uhum, me olhando. Aí eu uhum, percebo que ele parou, oi filho, ele, uhum, você não está olhando para mim, papai. uhum. Entendeu? Então, o Sim. tempo de qualidade, o que, que as pessoas entendem? O tempo de qualidade meu com meu filho, eu tenho lá 15 minutos com ele de qualidade. Não, irmão, o tempo de qualidade é a hora que você acorda até a hora que você vai dormir. Agora, o que pega ali é a intencionalidade do tempo de qualidade. Sim. Você está com seus filhos naquele momento ali, esteja com eles. Esteja com eles. Não adianta estar junto, sentado, vendo um filme e ele perceber que você não está ali Uhum. junto com eles, Sim, sabe? A criança percebe isso, a criança, sim, principalmente a criança que a linguagem de amor é essa, com certeza. entendeu? Do tempo de qualidade. E você poder estar, como eu falei, de novo, eu entendo e respeito as dores e a corrida da vida de cada um, Uhum, mas você precisa trazer o entendimento para a criança que tem esse tempo de qualidade. Ó, o papai está um pouco corrido, o papai tá. Nós tivemos um exemplo de um amigo que eu sempre falo dele, que ele teve um problema na empresa, ele precisou se dedicar mais à empresa. Ele sentou com os filhos e disse, gente, o papai vai ficar aqui 2 anos mais ausente um pouquinho. Mas é por esse motivo, por esse motivo e por esse motivo. Assim que o papai sanar esses problemas, o papai volta a ter mais tempo de qualidade com vocês. Passou-se o tempo, sanaram-se os problemas e ele retornou mais tempo em casa. uhum. Ele trouxe entendimento, a criança sentiu a ausência dele, mas a criança entendeu que era por um propósito e havia um tempo determinado. Sim. Não, com certeza, essa meta, esse tempo determinado da pessoa botar na vida, é tanto com a vinda aqui para os Estados Unidos, que a gente está conversando de que a pessoa trabalhar muito, claro que talvez no início a pessoa tem que se dedicar muito, mas Uhum. tipo, botar uma meta, né? Tipo assim, eu vou fazer isso até certo período para eu poder conquistar isso e resolver minha vida. E aí você trouxe a mesma história na questão de criação de filhos, talvez numa empresa, ou talvez até mesmo se a pessoa já vinha aqui com filho para cá, né? Que é mais E difícil que é ainda, um né? pouco mais difícil, mas passar um entendimento Uhum. para a família, tanto para a esposa quanto para os filhos, né? É, porque nesse caso que você citou agora aqui, de você vir para os Estados Unidos já com filhos, o que, que acontece? Acontece primeiro uma ruptura Na cultura. cultural, na linguagem, na família. Porque no Brasil a gente geralmente mora perto da avó, perto dos amigos. Sim, Quando você vem com a criança já ali, com seus 6, 7 anos, que já tem os seus amiguinhos, já conhece os amiguinhos da rua. Aqui nós temos o inverno, que são quase 6 meses de muito frio, trancados dentro de casa. A criança vai para a escola, uma língua totalmente diferente. uhum, Claro que eles aprendem rápido, mas sim. gera essa ruptura. Gera Um muitas choque vezes de o realidade. trauma. Gera muitas vezes o trauma. Gera a separação, porque em casa, no Brasil, às vezes o pai almoçava em casa todo dia. Aqui, o pai sai 5 horas da manhã, a criança está dormindo, volta às 7, 8 horas da noite, a criança está indo dormir dentro de 1 hora. Uhum, sim, Eu passei por isso, entendeu? sim. Eu passei por isso, de ver meus filhos 1 hora e meia por dia. Uhum, Eu passei por numa fase de a Zoe, eu chamá-la, eu trabalhava a semana toda fora, chegava só no final de semana em casa, chegava na sábado de manhã e domingo de tarde eu já viajava de novo. uhum, De eu chegar no sábado de manhã, ela acordar, eu dizer, vem com o papai, filha. Ela começar a chorar e correr para a mãe, uhum, porque eu me tornei uma pessoa estranha dentro de casa. sim. Só que aí eu busquei o quê? Me aprimorar no meu trabalho, busquei a crescer dentro da empresa que eu trabalhava, galguei algumas posições mais altas que me deram a possibilidade de abrir mão dos part-times que eu tinha
e permanecer. Aí também trabalhamos em conjunto, porque a família precisa trabalhar em conjunto. Sim. O esposo e a esposa precisam trabalhar como um time. Uhum. Minha esposa se especializou, abrimos o nosso daycare, e hoje ela é licenciada, ela está fazendo a Early Education pela Mass Bay aqui em Massachusetts, está se aprimorando cada vez mais e deu a possibilidade dela ficar em casa cuidando dos filhos. Sim. Porque eu fui criado por uma mãe presente em casa Uhum. full time. Sim. E eu sei o valor que é uma mãe ali naquela primeira infância, Muito importante. sabe? Inserindo valores, inserindo princípios, inserindo a fé, criando a base de fé para aquela criança. Sim. Entendeu? Então, houve um planejamento, houve uma direção, e aí nos possibilitou o quê? Meus filhos crescerem com a mãe dentro de casa. Precisei ficar um pouco ausente? Precisei, porque a carga caiu um pouco mais sobre mim. Uhum. Mas foi por um propósito e foi por um período de tempo. Sim. E aí você conseguiu mudar essa realidade, né? Porque tem muita gente que vive isso, mas fica por muito tempo Se e acostuma. se acostuma, acha normal e é uma coisa desgastante e às vezes acaba chegando num certo ponto que acaba o casamento e piora ainda mais as coisas e aí o filho tem que ficar passando o final de semana com o pai ou com a mãe e fica aquela confusão, né? Uhum. Eu recomendo muito aqui para quem estiver assistindo, que não viu ainda, vai na Netflix e assiste a série Adolescente. Eu vi, 4 episódios. bem forte. Cara, tem uma fala do pai, Uma coisa tem uma impressionante. fala do pai que é incrível, que ele diz, não posso dar spoiler aqui, não posso dar spoiler para quem não assistiu, mas quando ele meio que reconhece a ausência dele ali. Sim. E aquilo foi tão importante, E só como que nós não percebemos ele isso trabalha na acontecendo. construção de plumber. Trabalhando. Ele disse, a empresa cresceu, precisei Sim. estar longe, antes estava com ele. Uhum. Então, é aquela coisa, é você estabelecer metas e planos, e assim, uma dica que eu dou, não estabeleça metas impossíveis, metas muito longas, comece com steps pequenos que você possa ir alcançando, porque conforme você vai alcançando, aquilo vai gerando motivação e prazer para seguir, e não estabeleça as metas e deixe sua família para trás, pelo amor de Deus. Não deixe seus filhos. Tem um bilionário americano aqui que em uma entrevista, em um podcast, ele foi perguntado qual que era o que dava prazer a ele na vida. Uhum. É um homem que conquistou tudo aqui. Uhum. Ele poderia muito bem dizer viajar para as ilhas, não sei o que lá, ou visitar minhas... Não, ele disse assim, ó, é sentar à mesa e ver meus filhos, depois de casado, sentados à mesa comigo e sentindo prazer em estar comigo, sentindo prazer na minha presença. Ele disse assim, ó, eu conheço muitos amigos milionários igual eu, que não, os filhos eles se perderam no caminho, tá cada um para um lado, porque até Uhum. hoje mesmo milionários trabalham numa loucura. Isso daí que você falou, quantas famílias, né? Tipo assim, às vezes até o cara nem é milionário, às vezes é classe média, às vezes também nem tem dinheiro, que tem aquela criação de filhos, mas quando chega a idade, as mentalidades não bate ou não tem as mesmas hobbies igual, ou algo do tipo que engaje e envolva o pai com o filho e não tem mais contato de, tipo, jantar na casa do pai ou ter um bate-papo, ou até mesmo uma ligação, porque ou teve um trauma muito grande de a criação ser ruim, ou as mentalidades não batem, ou brigaram. Quantas pessoas que brigam com os pais depois que viram adultos e não fala mais e fica com aquele rancor no coração, de famílias assim totalmente afastadas uma da outra porque ou teve uma criação ruim ou mudou de mentalidade. Eu acho que isso daí tem muita família que Sim. acontece isso hoje em dia, não acontece? Tem uma frase que eu gosto muito que diz assim, ó, quando os filhos nascem, nós aprendemos a perdoar os nossos pais, porque os pais agora somos nós. Sim. Então, como foi falado no princípio, nós somos feitos e formados por crenças, por ciclos. E nós precisamos entender uma coisa, nós precisamos parar de culpar nossos pais. Uhum. Nós precisamos parar de culpar nossos pais. Sim. Porque muitos dos nossos pais deram aquilo que eles tinham. Uhum. Nós somos uma geração, a nossa geração, nós
podemos presenciar o analógico e o digital, eu Sim, digo sempre. Nós viemos do text message, sim. da TIM lá no Brasil, da Oi, Pois. da época do Baby pré-pago. Uhum, Nós pegamos esse tempo de ouvir música em CD e vivemos hoje o digital, as maravilhas de um iPhone, de tudo que tem dentro de um iPhone. sim. Então hoje nós temos acesso a muito mais conteúdo, a muito mais conhecimento. Tudo que você quer, você digita hoje no YouTube, tem alguém te ensinando a fazer. Uhum, Então ninguém pode alegar ignorância em algo, porque hoje tem curso, tem mentoria, tem o podcast aqui, ó, falando uhum, sobre esse assunto tão importante. sim. Nossos pais não tinham. Muitas vezes nossos pais deram o que eles tinham, o máximo que eles podiam. Uhum, E existe uma frase que ela eu acho ela dura demais. É assim, ó: "Eu não posso te dar o que eu não tive". uhum, É claro que você pode dar o que você não teve. Você precisa não é se perdoar, se reconciliar com o seu passado. Se você que está assistindo hoje aqui, precisar ligar agora, parar o episódio, ligar agora para o teu pai, ligar agora para tua mãe e pedir perdão, faça isso agora. Tire esse peso das tuas costas. Foi negligente, quem sabe teu pai, foi um pai violento, foi um pai abusivo, mas quem sabe ele deu o que ele tinha, limitado ao conhecimento que ele tinha à época. Era a forma dele de demonstrar. Porque como a gente vem daquela criação de que o pai é o provedor, e os homens entendiam que aquilo ali era uma demonstração de amor, que de certa maneira o é. sim. Então, por exemplo, meu avô, ele nunca abraçou, nunca beijou, nunca chegou, eu te amo, para um filho. Mas ele Uhum, cuidava de toda a família. sim. Ele tinha a família toda por perto. Uhum, Então, nós precisamos ser aqueles que iremos quebrar os ciclos. Nós precisamos ser teu pai não te abraçava, não te beijava, não dizia que te amava. Quando você tiver um filho, abrace, beije, diga que ama. uhum, Eu tenho amigos que são assim, eu tenho amigos que, cara, eles abraçam, beijam, e um deles me disse, cara, eu faço isso porque meu pai nunca fez isso comigo. uhum, E eu sempre falei para mim que o dia que tivesse um filho, eu iria quebrar esse ciclo. O sim. ciclo da dor, o ciclo da maldade, o ciclo do trauma precisa encerrar em nós. Uhum. Nós precisamos liberar o perdão ao nosso passado, nos reconciliarmos com o nosso passado. Deixarmos para trás, porque você está carregando um fardo pesado demais quando você não perdoa. E quando as pessoas liberam esse perdão, elas se sentem tão aliviada e uma cura interior que elas vivem outra vida. Depois que libera esse perdão Uhum. para qualquer pessoa que fez mal, pai ou Eu, algum relacionamento. às vezes eu fico pensando, rapaz, aqui, ó, é, como que meu pai dava conta de manter a sanidade mental com o que ele ganhava, com o salário que ele ganhava. Uhum, Porque nós sempre, nunca nos faltou comida, mas a gente sempre viveu muito limitado quando era pequeno. uhum, E ele nunca perdeu a fé, ele nunca abandonou a família, ele nunca fez nada disso. E às vezes eu olho hoje com os filhos, às vezes dá um aperto aqui ou ali, eu já fico doido, rapaz. Eu fico pensando como que ele conseguia. E aí eu sinto aquele sentimento de honra pelo meu pai, sabe? Por ele ter conseguido, por ele ter vencido, por ele ter criado. Porque se eu sou hoje quem eu sou, se eu amo meu filho da maneira que eu amo hoje, também é pelos erros dele. sim, Então, de certa maneira, indiretamente, eu tenho que agradecê-lo, porque os erros dele me fizeram amar mais o meu filho. uhum, O que ele errou comigo, digamos, que ele possa ter errado, que ele possa ter negligenciado, eu decidi não negligenciar com o Noah, com a Zoe e com a Ive que está vindo agora. uhum, Porque aquilo lá não me fez bem. Então, eu não vou perpetuar, eu decidi que eu irei primeiro perdoá-lo, liberar o perdão, não me deve nada. Meu pai não me deve nada. Eu louvo a Deus pelo pai que eu tive, uhum, louvo a Deus pela mãe que eu tive. E a partir do momento que eu fiz isso, eu me tornei um pai melhor. E eu decidi que a partir dos meus filhos, não irá ter mais esse sentimento. Não será essa conversa à mesa com meus netos. uhum, Que os meus filhos sentarão quando eu não estiver mais aqui, porque nós somos limitados a tempo, David, nós não somos eternos. com certeza. Chegará um dia que nós não vamos estar mais aqui, e será o dia que estarão sentados eles e os seus filhos. E eles dirão assim, ó, o que que você prefere?
que o seu filho diga assim, ó, seu filho diz assim pro filho dele, não faça isso, porque seu avô fazia isso e era errado. Uhum. Ou faça desse jeito, porque esse foi o jeito que o vovô me ensinou. Uhum. As memórias, a perpetuação que você está fazendo, deixando, qual é o legado que você vai deixar. Nós estamos aqui, às vezes, nos Estados Unidos, preocupados em deixar herança Sim. e esquecendo de deixar um legado. Eu ia falar isso agora, que herança é aquilo que você deixa para alguém. É tangível. Legado é aquilo que você deixa em alguém. Sim, vai se perpetuar depois de você, anos depois. Eu gosto muito, muito, muito de uma passagem bíblica que, quando Jesus parte o pão e o vinho, Uhum. primeiro local que ele está, a mesa, Lugar de comunhão. lugar de comunhão. E uma das coisas que as pessoas, às vezes, participam da ceia todo mês na igreja, quando o pastor lê a passagem bíblica que diz assim, ó, Jesus tomou o pão e o vinho e disse, esse é meu corpo, este é meu sangue, que é partido por vós, fazer isto em memória de mim. Aí a pessoa pensa, nossa, perdoa, aquilo ali é para perdoar os pecados. Cara, Jesus estava nos ensinando a como criar memórias no coração dos nossos filhos. Porque Jesus, sem internet, sem podcast, sem nada, pegou 12 pessoas, ignorantes, pescadores, gente humilde, implantou uma cultura tão forte no coração daquele povo. De um jeito tão poderoso que os 12 espalharam a mensagem que está eu e tu hoje, 2000 e não sei quantos anos depois, falando num podcast sobre o que ele ensinou lá atrás. Sim. Olha o poder de você estar à mesa com seus filhos. Porque hoje todo mundo faz o seu prato no sofá, comendo, olhando a televisão, o filho no Sim. tablet, o filho comendo no quarto. Isso é uma coisa que eu sou muito grato, porque meu pai e minha mãe me deu um ensino muito bom. Graças a Deus, meu pai é pastor, minha mãe também é cristã, e eu nasci na igreja, então eu tive um ensino muito bom, eu e meu irmão. Mas como todo o ensino, nada é perfeito. Sim. E lá na nossa família a gente tinha um defeito de pegar a comida e ir pro sofá. Uhum. E desde quando eu e minha esposa casamos, mesa sempre foi uma prioridade na nossa Se tornou um casa, valor inegociável. porque a gente viu que isso é muito importante mesmo. A gente cresceu, acredito que eu e meu irmão somos pessoas na sociedade, assim, que Teu contribui, irmão é maravilhoso, eu conheço. temos família, vamos à igreja, trabalhamos e tal, uma pessoa normal. E fomos criados muito bem, mas esse detalhezinho, que é aquele negócio, né, sempre pode melhorar, foi um detalhe que eu percebi que a gente tinha que ter na minha família agora, que Você é... está vendo aí o que eu acabei de falar? Você teve a percepção do que era errado, Aham. não perpetuou o ciclo, você quebrou em você. Então, tipo assim, a gente é obrigatório ter, no mínimo, uma refeição por dia com todo mundo sentado. Ou seja, no café da manhã, ou seja, na janta, de vez em quando, quando dá, é almoço. Mas mais fácil é ou no início do dia ou no final do dia, entendeu? Isso é maravilhoso, não é um momento incrível? Sim. É um momento que, de repente, seu filho vai abrir o coração sobre algo. Porque a mesa, o que ela faz? Ela nos nivela. Sim. Não tem maior e menor. A mesa está todo mundo um olhando no olho do outro, conversando. É ali que você vai perceber um bullying que seu filho está sofrendo na escola. É ali que você vai perceber algo que está entristecendo ele, que você precisa ajustar na Sim. sua conduta. Uhum. É na mesa que você vai conversar, é na mesa que você vai estabelecer conexão e é na mesa que você vai plantar memórias para gerações que virão depois de você. Sim. Com certeza a mesa cura, né? A mesa é fundamental para poder criar relacionamentos. Um exemplo que eu pensei em botar só 2 sofás aqui, eu falei assim, não, quero botar uma mesa, Uma porque mesa. mesa tem um significado importante, entendeu? E sabe um fato que sempre me pega? Tem aproximadamente 20 anos que a minha mãe faleceu e ela sempre foi muito. A minha mãe, se você desse um cartão de crédito para ela, um celular, alguma coisa, ela não sabia operar. Uhum, Botava lá no caixa eletrônico, não sabia mexer. uhum, Mas da porta de dentro da casa, de dentro de casa para dentro, era o reinado dela, era o terreno dela. Você chegava lá em casa 9 horas da manhã, já estava tudo pronto, a roupa já batendo lá na máquina, os quartos todos arrumados, a uhum. sala impecável, os banheiros limpos, a comida já cheirando, já tinha um bolinho no forno para o café da tarde. Sim. Ela
ela dominava dentro de casa. A cortina ela que fez, o bordado do chão foi ela que fez. Uhum. Tudo era com ela. Sim. E aí ela preparava os almoços de domingo, e eu lembro que a gente sempre almoçava junto. Eu chegava da escola dominical e nós almoçávamos juntos. Quando eu entrei na juventude ali, o que que acontecia? Eu morava na frente do pátio da igreja, aquela coisa de jovem. Uhum. Acabava o culto, a gente ficava por lá, tinha uma lanchonetezinha do lado, a gente comia na lanchonete, ficava lá até meia-noite, 1 hora da manhã, ficava ali, aí ia para a escola dominical, às vezes direto de lá para a escola dominical, saía, ia para casa, só beliscava alguma coisa e ia dormir. E hoje, refletindo hoje como pai, eu penso, cara, quantas oportunidades de me sentar à mesa com os dois, porque era só eu, meu pai, minha mãe e meu irmão. Quanta chance eu perdi de sentar à mesa com eles, de ter mais um tempinho de qualidade com a minha mãe, de ouvi-la, porque para ela se sentia honrada em nos ver comendo, e nossa, que Sim. delícia isso daqui, que gostoso que isso tá. Entendeu? Então, também o pau que bate em Chico também bate em Francisco. Nós, como filhos, também precisamos ter essa percepção, Com certeza. né? Isso daí Qual é a linguagem de amor da minha mãe? Era atos de serviço, era cuidar da gente. Hum. Então, ela percebia o amor assim. E quando ela via, como eu falei, a gente apreciando o que ela preparava, era a mesma coisa que dizer um eu te amo para ela. E às vezes, naquela coisa de adolescência, de juventude, preferia às vezes dormir. Aí quando eu acordava, eu lembro lá por 3, 4 horas da tarde, tava um pratinho dentro do forninho que ela deixava pronto para mim. Sim. Mas aí aquele momento de comunhão já tinha passado. Sim. Muitas histórias que a gente para refletir, que eu acredito que a gente tem que ter sabedoria e tomar lições para poder aplicar na nossa vida atual, para poder melhorar, né? E também, mudando um pouco de assunto, você e a sua esposa têm um daycare, né? Um Isso. babysitter, como é que se Nós fala temos em um daycare, português? isso. É uma creche em casa, né? Creche, que aqui nos Estados Unidos a escola começa com 4, 5 anos de Com idade, né? 5 anos de idade você vai para o K5, né? Uhum. Você pode começar antes no K4. E aí há essa cultura aqui do daycare. Você tem que... Preschool. Você não seria bem um preschool, é o early education que eles falam, né? Onde ali você dá os primeiros, lá em casa, por exemplo, é de 2 a 5, Uhum. 2 anos a 5 anos. Então lá a gente, porque os pais saem muito para trabalhar, então é interessante ter aquele ambiente de casa para a criança ainda se sentir em casa, a criança não sair já tão cedo, tão precoce para uma escola. Então aqui tem esse, você se prepara, tira uma licença, você faz uns cursos, faz uns testes, e aí o estado de Massachusetts dá essa licença para você ter esse daycare em casa. Existe um número limitado de crianças, conforme você vai passando o tempo, você vai fazendo o upgrade na sua licença, aumentando o número de crianças, claro, de acordo com o seu espaço. Nós temos que fazer cursos o tempo todo ano nós temos que fazer vários cursos. Nós temos o que se chama aqui de background check, a folha corrida do Brasil. Você é obrigado a fazer esse background check, você tem que tirar suas digitais. A cada 2 anos você renova suas digitais. Então é algo muito organizado. É até um conselho que eu dou aos pais aqui, você que está chegando agora aqui, sempre quando procurar um daycare, procure um daycare licenciado, porque o que acontece? Nós temos treinamentos em primeiros socorros, as crianças têm um treinamento em fire drill, que é o caso de incêndio, o que fazer. Então você vai estar colocando a sua criança em um local seguro e preparado para recebê-lo. Eu fico abismado quando eu vejo, às vezes, agora faz tempo que não aparece, mas antes, nos bazares aqui no Facebook, assim, ó, preciso de alguém para cuidar da minha filha de 3 anos. Cara, como assim você entrega uma criança de 3 anos para alguém que você está pedindo no Facebook? O sonho americano não pode valer isso, irmão. É o desespero, né? Que a pessoa vem para cá, não conhece ninguém, e o aluguel tá batendo na porta e fala assim, eu preciso deixar minha filha com alguém e trabalhar. E aí acontece o perigo, né? Acontece o perigo, acontece o perigo. Nós tivemos casos já de incêndios aqui
no início do inverno sempre acontece muito, porque as pessoas ligam os aquecedores, Uhum. e de acontecer fatalidades, de crianças às vezes morrerem no incêndio porque estava num daycare em que não era um daycare licenciado. É. E a pessoa não tinha o treinamento adequado para aquilo ali. Uhum. Então, você que está aqui, procure saber, conhecer. Nós não pegamos nenhuma criança no nosso daycare se nós não conhecermos a família. A família vai para uma entrevista lá em casa, Uhum. nós já intencionalmente deixamos a criança sozinha no ambiente que vai ser o daycare para ver como ela vai agir no meio daquele monte de brinquedo. Uhum. E ali a gente faz a análise tanto da criança quanto da família e aí nós damos a resposta se a pessoa será aceita ou não no nosso daycare. Entendi. Porque graças a Deus hoje nós já conseguimos chegar nesse nível de nós é que aceitamos as crianças no daycare. Sim. E entrando um pouquinho para o lado do empreendedorismo, para quem quer ter um daycare, a licença como que funciona? Quanto tempo dura? Você sabe mais ou menos quanto que custa? O custo, eu creio que não há. Quem fez? Eu tirei a licença de assistente, a Bianca que tem a licença de provedora. Você tem Provedora seria tipo o principal a e diretora do assistente o daycare, ajudante. o assistente e o ajudante. Uhum. Eu tive que fazer alguns cursos online, foram Uhum. feitos, cursos de primeiros socorros foram feitos ao vivo, você tem que Uhum. fazer, realmente ser aprovado, licenciado pela Cruz Vermelha. Uhum. E aí você, como eu falei, você vai renovando essas licenças. Uhum. Tudo fiscalizado. Nós temos fiscalização da alimentação, que vem uma pessoa fiscalizar o nosso daycare, ver a qualidade da alimentação. Nós temos uma pessoa que vem fiscalizar as regras, porque nós temos regras. Você tem um limite, um número de crianças, uma idade que você Sim. precisa respeitar. Uma pessoa que tem a licença pode até quantas crianças que eu tinha me falado? Depende do espaço, né? Uhum. Hoje o limite máximo é 10. Há uma lei para ser aprovada para 12. Se aprovar para 12 é maravilhoso, Uma entendeu? pessoa sozinha pode Não, tomar. você pode cuidar até 8 crianças sozinho. A partir de 8 você é obrigatoriamente ter um assistente. Ok. Até 8 anos, quando você, aliás, 8 crianças, 2 delas precisam ter a idade de 5 anos. Porque você não pode ter crianças todas pequenas, só pode ser um bebê de colo, porque se você precisar correr numa emergência, uma pessoa sozinha cuidando de 4 bebês, qual que ela vai escolher primeiro? Hum. Então é muito organizado, Uhum. e assim, ó, gente, tem um lado do dinheiro, é claro, que é bom, Sim. mas você tem que ter um chamado. Você tem que estar, tanto que o nosso Não é daycare se fácil, né? chama Little Light Christian Academy, porque além da parte financeira, nós temos uma missão, que é falar de Jesus para essas crianças, plantar Sim. sementes, sermos o quê? Uma rede de apoio para esses pais que precisam trabalhar. Sim. Que os filhos deles estão em um ambiente seguro, que os filhos deles estão em um ambiente livre de ideologias, que estão em um ambiente que vai plantar sementes boas no coração deles. Sim. Não, isso é muito importante porque, como você mesmo falou, da mulher procurando bazar, eu já vi também Já viu, né? vários. E o que tem de gente, tipo assim, ah, eu cobro mais barato aqui e fica lá com 30 crianças e, tipo Não tem um assim, dá treinamento, não tem. chips e cookie E deu e tá Goldfish. bom e pronto, entendeu? E vai muito assim, porque eu sei que a gente vem de outro país e quer ganhar um dinheiro, mas vale a pena você ir pelo caminho certo para poder você tanto como crescer profissionalmente, como crescer de informação e não arrumar problema para você, né? Porque às vezes você fazendo alguma coisa ali que não tem licença nem nada, pode até Não, dar se chegar algum à problema. fiscalização, você é obrigado a devolver as crianças imediatamente. E aí eles te oferecem a possibilidade de você fazer o curso e tirar a licença. Ou você não pode mais cuidar de crianças. E o que é interessante é que quando você... Uma coisa que eu sempre falo, né? Eu sou até suspeito para falar porque eu sou o dono do business. Uhum. Quando você diz, ah, não, tá caro esse valor para colocar o meu filho no daycare, você está pondo um valor no seu filho, em algo que não é possível valorar. Sim. Hoje nós temos um sistema no nosso daycare que se chama Bright Will. O pai faz o check-in e o check-out da criança com o QR Code que nós temos lá, ele escaneia com o celular, assina, põe uma senha que só ele tem, ele autoriza as pessoas que podem pegar seu filho caso ele não possa chegar, Uhum. e o sistema tem uma espécie de uma rede social, onde nós postamos se a criança foi no banheiro, se a criança fez o número 1, número 2, se fez o número 2 e está meio que
uma diarreia, por Fora do exemplo, padrão, não? fora do padrão, a gente já reporta ali. Uhum. Se ele precisou tomar alguma medicação que o pai trouxe, o pai assina o termo, manda o laudo médico para a gente. Uhum. Cada administração da medicação é reportado no sistema, fotos do que a criança está comendo. Porque, cara, Qualquer a gente coisa que vê, acontecer tem a sim, prova, e tem. assim, ó, a gente vê, como eu disse, tem profissionais que estão ali pelo dinheiro. Uhum. E a gente sabe que os Estados Unidos é a terra do junk food, do fast food, da comida ruim, da comida que só Sim. mata a fome e não nutre. Uhum. E lá no nosso daycare a gente busca todos os dias cozinhar. A gente cozinha. A mesma comida que meus filhos levam na lancheira para a escola, eu sirvo para as crianças do daycare. A gente Uhum. prepara toda manhã. Sim. Porque é uma missão, sabe? É uma missão. Nós temos famílias que hoje estão na igreja, servindo a Deus, através dali do nosso daycare. E a gente busca ser uma rede, como eu disse, uma rede de apoio, uma família. No verão mesmo, todo mês tem churrasco, tem atividade lá em casa para os pais virem. Eu moro numa rua sem saída, como eu te disse, às vezes as crianças ficam lá brincando de bicicleta no final do dia. O daycare fecha às 5h30, mas os pais vão embora às 8h da noite. Aí eu já ligo, ó, tá fulano e ciclano aqui, já passa no brasileiro, traz pão e um pedaço de carne. Eu já ligo o fogo, aí já ficamos por ali. Então acaba Virando uma saindo um família, né? pouco do business e Sim, tornando uma família. sim, com certeza. E uma coisa que a gente até conversou, que eu acho impressionante assim também, que como que as pessoas têm coragem de falar que é especialista em uma coisa, sendo que elas não vivem na vida real. Você vem Porque pra eu guerra, já né? vi. Eu vou falar de mim, Tá. porque eu entrei nesse mundo de terapia para casais e de mentoria para família como eu posso falar a palavra, Chamado. por chamado e por ficar brabo com pessoas que não têm princípios e não têm capacidade para poder estar dando conselho para famílias, pessoas que já se separaram ou às vezes são solteiras, dando conselho para casais. Tem gente que É, é tão especialista em casamento que já tá no quarto, né? então, tipo assim, eu conheci assim e falei assim, não, isso não pode, porque da maior instituição que Deus construiu na Terra é a família. E pessoas estão pegando uma ferramenta de psicanálise ou de psicologia ou até mesmo psiquiatria para poder estar influenciando famílias. E influenciando errado, eu preciso entrar nesse meio para poder combater isso. Porque eu tenho esse chamado, meu pai me ensinou como que é ter uma família, eu aprendi, e eu não posso deixar isso desse jeito, não. Aprendendo, entrando nesse mundo, eu comecei a conhecer várias pessoas que são solteiras e dá terapia para casais, e já casaram um monte de vezes, dá terapia para casais, e agora eu comecei a ver gente que nem tem filho dando mentoria para como criar filhos. É que assim, ó, David, o que preocupa não é o grito do mal, é o silêncio do bom. É, sim. Não que essas pessoas sejam maus, não me interprete, não vai cortar isso aqui e fazer um rios. É, a internet hoje, ela é cheia de pessoas com certeza sobre coisas que elas não têm a mínima noção. Você aprender por livros é uma coisa, você consegue adquirir um certo conhecimento, uma certa base, aprendendo através dos livros, mas nada substitui a vivência. Não substitui a vivência. E o que acontece? Hoje as pessoas estão sedentas por conhecimento e acabam se tornando presas fáceis dessas pessoas. Uhum. Né? Eu me lembro que no Brasil teve um caso até recente de uma pastora que teve um problema no casamento e acabou se separando. Descobriu-se que um dos filhos que estava no nome do marido não era do marido com o tempo. Foi uma desgraça, mano. Uma pastora Nossa. muito, muito abençoada por Deus. E descobriu-se que a vida dela inteira foi uma mentira. E hoje ela continua separada e ela é mentora de mulheres. E 1 milhão e não sei quantos no Instagram dela. E nossa, como o seu ensinamento, como isso. Uhum. Então, de certa maneira, a culpa não é só dela. A culpa é de quem procura. É isso aí. A culpa é de quem vai atrás É, desse sim, tipo de mentor. sim. Entendeu?
Então, você conhece a árvore pelos frutos. Sim. É Porque é pacífico isso isso. daí que você falou é lógica, porque eu venho do mundo business e já fui em várias palestras de business. E também a gente falou isso É a de mesma coisa. o cara Como que é não que estão chamando agora? Empreendedor de é palco. Empreendedor de empreendedor de palco. palco. Tipo assim, o cara vem também, vende mentoria, não tem nada e compra quem. O culpado é quem compra. Compra. Entendeu? Porque eu sempre falo assim um exemplo. Um sapato, ele tá lá na vitrine. Você sabe se o número 36 cabe no seu pé Ou não. ou se o número 40. Então você é o culpado de comprar. Sapato apertado. Você tem que saber o que, que compra para você, ué. Você tem que saber o seu número, você tem que saber o que serve para você. Porque o que acontece? Quando eu falo sobre criação de filhos, é claro que a gente vive numa evolução constante, num aprendizado. Então, estou sempre buscando conhecimento, gosto de comprar curso, de fazer mentorias, mas a maior vivência o maior curso, a maior mentoria que eu tenho é a da vivência com meus filhos. Com Eles me certeza. ensinam todos os dias, eu aprendo alguma coisa com eles. Sim, com certeza. Todos os dias tem algo que o Noah faz, tem algo que a Zoe faz, que eu pego e digo, cara, quantas vezes eu já pedi perdão aos meus filhos? Uhum, Eu sentei com o Noah e disse, cara, me perdoa. O papai errou com você aqui. uhum. E às vezes a gente acha que pedir perdão a um filho você não deve fazer, é perca de autoridade. Não Sim. é. Você está mostrando a humanidade para o seu filho, você está mostrando, ó, o papai erra e o papai reconhece que erra. Uhum, E ali, no menino, você está formatando no coração dele o padrão de homem que ele vai ser no futuro. sim. E na menina, o padrão de homem que ela vai aceitar como relacionamento. Mostrando para eles o que que é humildade. Humildade é você reconhecer que você erra também, né? Isso aí. Então Até você. mesmo sendo adulto. Porque a gente, às vezes, né, naquele pico de achar que a autoridade é você ser duro, às vezes, é porque eu estou mandando de Deus. Não. Uhum, Quando você traz o conhecimento para o filho, quando você. É claro que toda hora você não vai estar explicando. Às vezes você está correndo. Filho, desliga a televisão, vamos. Você não vai falar, filho, eu preciso que você desligue, porque isso. Não. uhum, As pessoas hoje caminham muito pelos extremos. sim. Quando você estabelece esse relacionamento com seus filhos, é uma cultura da sua casa o respeito, é uma cultura da sua casa falar a verdade, é uma cultura da sua casa amar a Deus acima de tudo, que são os 3 valores inegociáveis dentro da nossa casa, isso vai se estabelecendo naturalmente. Uhum, O Noah pode estar vendo o melhor filme que ele gosta. Eu digo assim, ó, filho, chegou a hora de você subir e tomar um banho, você precisa deitar. Ele, ok, papai. Ele desliga e vai. Porque ele sabe que chegou a hora, porque nós conversamos, estabelecemos que a partir daquele horário, durante a semana, ele não pode estar vendo telas, ele não pode estar, ele precisa estar dormindo até certo horário uhum, para que ele tenha o ciclo de sono dele correto sim. para outro dia. Então isso se estabeleceu como cultura da casa. Então, Uhum, quando você, como eu sempre falo, quando você tenha uma visão, você fala a linguagem correta, como a gente disse no início, e uhum, você consegue estabelecer uma cultura dentro da sua casa, sim. aquilo vai naturalmente. Aquilo vai natural, sem precisar forçar, sem precisar gritar, sem precisar brigar. Ajustes são feitos. Nós fizemos, às vezes, umas manhãs de alinhamento aos sábados lá em casa, Uhum, que o bambu geme em sim. cima da mesa, né? Conversando, trocando ideia, sabe? Fazendo esse seu comportamento não foi certo. Nós reforçamos sempre o amor em família. Nós precisamos nos proteger como família. Este é o nosso reinado. Este é o nosso reinado. Nós não nos atacamos. Nós Uhum, não fazemos bullying um com o outro. Nós não agimos dessa maneira. E não tem coisa melhor do que poder ser o exemplo dele. uhum, Porque toda vida que eu sento com o Noah, com a Zoe, eu digo, você vê o papai fazendo isso? Você vê a mamãe fazendo isso? O papai fala dessa maneira? O papai age assim? A mamãe fala com você desse jeito? Não, então por que você está falando? E isso é tão poderoso, porque não tem coisa pior. O pai, aquele exemplo que eu digo, o pai chegar gritando para o filho, para de gritar. Você está gritando com seu filho, mandando ele parar de gritar. uhum, Você diz para o seu filho, não minta, mas daí alguém toca o telefone ou bate na sua porta e diz assim, vai lá e diz que o papai não está. uhum, Você gera confusão na cabeça da criança. A criança sim. sabe, não, mas agora eu posso mentir? Uhum, E aí que está o perigo das redes sociais. Isso é uma coisa que eu tenho raiva, são as trends e os desafios com crianças. Tinha aquele do queijo, jogar uma fatia de queijo na cara da criança. Tinha aquela do palavrão. Aquela do palavrão, irmão, foi horrível.
era uma trend que as pessoas trancavam os seus filhos no banheiro, no quarto, botavam o celular e diziam, ó, agora você está autorizado a falar todo o palavrão que você sempre quis falar e você nunca falou porque o papai não deixa. Aquilo ali gera uma confusão tão grande, como assim agora eu posso? Mas se eu posso agora, então quer dizer que não é palavrão, não é algo ruim. Entendeu? Então nós precisamos ser claros na linguagem, no estabelecimento da cultura dentro da nossa casa. Eu acho que tem uma frase assim, que fala, a fala convence, mas o exemplo arrasta, Arrasta, né? arrasta, arrasta. Você precisa ser o exemplo maior para os seus filhos. Você precisa ser uma fonte de inspiração para os seus filhos. Eles estão 24 horas vendo os nossos passos, né? Sim, você estabelece no coração, isso a gente sempre deixa claro para as crianças, a identidade dos nossos filhos, quem eles são. Eles são filhos de Deus, eles são filhos amados. Não importa o que as pessoas digam, seja na escola, no trabalho, vocês são amados. Aqui em casa vai ser sempre um local para você vir, um porto seguro para você. Não importa quão sujo você esteja, quão machucado. Eu sempre digo às crianças, eu posso ficar bravo, eu posso ficar triste, mas eu jamais vou deixar de amá-los. Então venham, voltem sempre para casa, confiem sempre no papai e na mamãe. E muito cuidado quando o teu filho quer falar com você e você não tem tempo para dar atenção a ele. Você está fazendo alguma coisa, está corrido ocupado. Porque se ele está te procurando, é porque a tua opinião importa. Pode chegar um dia que daqui a pouco a Que tua opinião você não vai, importe na mais. verdade, você vai Sim. correr atrás dele e ele não vai querer te ouvir, E né? não tem coisa pior do que você deixar de ser a fonte da verdade para o seu filho. O seu filho quer saber se algo é certo ou errado, ele tem outra pessoa como referência. Em cada área da sua vida que você negligencia seus filhos, Satanás tem alguém pronto, cheio de intencionalidade para ensinar. Sim. Tem um youtuber, tem um tiktoker para dizer para ele o que ele pode fazer, que é destruir, às vezes, a vida do seu filho. O próprio Piangers fala que a criança vai ter você como referência ali até um certo tipo de idade, sei lá, até Até os uns 10 anos, 10 anos. 10, 12 anos Depois ali, é youtuber, depois é jogador de jogador de futebol, futebol, depois é um amiguinho. seus ídolos, né? Seus heróis vão mudando. Mas quando você tem, por isso que a primeira infância é muito importante. Sabe? Você estabelecer ali neles, plantar as sementes no coraçãozinho deles, os valores. O Noah estava no K5, nós fomos uma vez conversar com a professora, e a professora, nós temos uma cultura na nossa casa de servir as pessoas. Isso é muito forte, por causa da nossa igreja, a gente serve as pessoas. E aí, na conversa com a professora, ela disse assim, olha, eu não sei como conceituar o Noah. Ele é um menino muito bom, eu não sei como conceituar o Noah. Isso o Noah com 5 anos de idade. Mas uma palavra me vem à mente. Servo. Servant. Ele é um servo. Quando a gente vai sair pro recreio, ele é o primeiro a correr na porta. Ele abre, ele se posiciona, segura a porta, até que todos passaram. Quando retornam, ele entra na frente, pega o álcool gel e ele coloca o álcool gel na mão de todo mundo. Aí eu me emocionei até na frente dela, eu disse, é porque essa é a cultura da nossa casa. Você falando isso, você está nos dizendo que o que nós estamos fazendo dentro da nossa casa está dando certo. E isso, eu louvo a Deus aqui infinitamente, assim, ó, pela esposa que Deus me deu, pela mãe dos meus filhos. Porque eu sempre pedi a Deus, eu digo, Senhor, eu queria uma mãe boa para os meus filhos, da maneira que a minha mãe foi para mim. E hoje, assim, ó, minha mãe foi uma mulher excepcional, mas hoje eu vejo a Bianca, assim, ó, milhas à frente da minha mãe em alguns quesitos, sabe? A intencionalidade dela, uma pessoa que era advogada, você pergunta para ela hoje, assim, você quer voltar a advogar? Ela disse, não, a minha missão, eu entendi, está aqui dentro da minha casa. Quando você alinha a sua profissão com o propósito, você sente muito mais prazer na vida e, tipo, o dinheiro é importante, mas não é o principal, né? Você vê o cuidado de Deus, cara. Quando você se alinha ao propósito, aquilo que Deus quer, e você faz aquilo de coração mesmo, busca primeiro o reino e as demais Sim, coisas são com acrescentadas. certeza. Moisés, o papo foi muito bom, já Eu que passou agradeço. 1 hora, passou rapidinho. E no final eu sempre pergunto para todo mundo se você pudesse transmitir uma mensagem assim para todo mundo que fosse ser traduzido em todas as línguas, qual mensagem assim que queima no seu coração que você acha que é importantíssimo para a pessoa aplicar na vida dela e melhorar ou mudar de vida, assim? Uma frase Tem uma que é a frase que sua vida. eu gosto muito,
que não existe sucesso, seja ministerial, profissional, que justifique um fracasso na família. Top. A sua família precisa vir em primeiro lugar. Não desista nunca dos seus filhos. Moisés, tão grandes, já foi? Não foi ainda. Senta, conversa, reconecta com eles. Peça ao Senhor estratégias, graça, sabedoria, para você se reconectar de novo. Esteja, quem sabe eles grandes agora, presente da maneira como você não foi, né, no início. Busque essa reconexão com seus filhos, para que quando você não estiver mais aqui, você seja lembrado não pelos bens que você deixou, mas por quem você foi. Top. Obrigadão, Moisés. Galera, se vocês gostaram desse vídeo, ó, curte aqui embaixo, compartilhe com alguém que você acha que acha importante esse tipo de assunto. E as nossas redes sociais também vai estar aparecendo aqui embaixo, do Instagram David Pod Talks. O meu Instagram pessoal é Davi Piazarolo. O seu tá como lá, Moisés? Tá, eu, Moisés Bernardino. Top. E se eu puder pedir aqui também o pessoal visitar o nosso canal no YouTube, Pode. é Moisés e Bianca Bernardino no O YouTube. Moisés também tem um canal lá no YouTube que tem podcast, a gente tem só umas fala palavras sobre também. criação de filhos. Top. Para quem gosta desse assunto aí, acompanhe lá que ele tem bastante conteúdo sobre isso. E ó, top demais. Brigadão, Moisés. Obrigadão, meu irmão. Tá bom? Pelo convite. Galera, vejo vocês no próximo vídeo. Abraço.